Fala, galera. Vou fazer aqui uma revisão bem direcionada para a prova sobre orações subordinadas substantivas. E com um modelozinho de questão lá no final, um modelo parecido com o que vai cair na prova. Então, assiste aí o vídeo até o final. Se eu falar algo aí que você não entendeu, volte o vídeo, ouça, veja de novo. Repita, é uma revisão bem direcionada. Então, vamos lá, para começar. Estamos estudando as orações subordinadas substantivas. Essas orações, elas funcionam como um termo de outra oração, ou seja, como um termo da oração principal. Que termo? Ela pode ser, por exemplo, sujeito da oração principal. Se ela for sujeito da oração principal, ela será classificada como oração subordinada substantiva subjetiva. Se ela for um objeto direto da oração principal, ela será uma oração subordinada substantiva objetiva e direta. Se ela for um objeto indireto da oração principal, ela será uma oração subordinada substantiva objetiva indireta. Ela pode ser também aí um predicativo da oração principal e ela será classificada como oração subordinada substantiva predicativa. Ela pode ser também um complemento nominal da oração principal. Aí, no caso, ela seria uma oração subordinada substantiva completiva nominal e ainda pode ser aposto da oração principal, sendo uma oração subordinada substantiva apositiva. Então, para identificar essa oração subordinada e classificar, nós temos aí um passo a passo que, se for seguido, não há erro, não tem como errar a classificação. O primeiro passo é identificar a oração subordinada substantiva. A oração subordinada substantiva será aquela que tiver a conjunção integrante que ou se. Geralmente, a conjunção que é a que mais aparece. A se também existe, mas a conjunção que é a conjunção que mais aparece, é a mais utilizada, certo? Então, lembrando que o nome dessa conjunção, nas orações subordinadas substantivas, é conjunção integrante. Aí nós temos aqui um exemplo. Ela falou que seria feliz com as aulas de português. Olha só, quem não, né? Então, a primeira coisa é identificar a oração subordinada. A oração subordinada é aquela que tem a conjunção integrante. Então, ela começa aqui, que seria feliz com as aulas de português. Essa é a subordinada substantiva, certo? Ela é a oração subordinada substantiva, a outra a gente classifica como oração principal. Então, vamos lá, o segundo passo. Deixa a oração subordinada, que a gente acabou de identificar, um pouco de lado e vamos analisar a oração principal, para verificar qual termo falta nela, pois a oração subordinada será exatamente esse termo que faltar na oração principal, certo? Então, a oração subordinada ela vai ser o termo que estiver faltando na oração principal. Por isso, eu vou deixar ela um pouco de lado e vou analisar a oração principal. Então, olha só, a oração principal nesse caso aqui é ela falou. Aí a primeira coisa que eu vou analisar nessa oração é se ela tem sujeito. Na oração principal, há sujeito? Nesse caso aqui, sim, há sujeito. Sujeito determinado simples. Ela. Então, eu vou analisar agora o outro termo que restou, que é o verbo. Analiso outro termo. Eu vou ver se esse verbo ele é um verbo transitivo direto, indireto, ou se é um verbo de ligação. Se ele for, vamos aqui para outro slide, se ele for um verbo transitivo direto, ou seja, um verbo que exige complemento sem preposição, o seu complemento será um objeto direto. Portanto, nós teremos aí uma oração subordinada, substantiva, objetiva e direta. Se for um verbo transitivo indireto, ou seja, aquele verbo que, em seu complemento, há preposição, ele será um objeto indireto, o complemento será um objeto direto, portanto, nós teremos uma oração subordinada, substantiva, objetiva indireta. Se, no caso, nós tivermos um verbo de ligação, e os verbos mais comuns de ligação é o verbo ser e o verbo estar, aí ele apresentará um predicativo. Portanto, teremos uma oração subordinada, substantiva, predicativa. Então, vamos aí para o exemplo. Ela falou que seria feliz com as aulas de português. Ela falou, vamos analisar aqui esse verbo. Ela falou o quê? Não há preposição aqui na pergunta, portanto, não há preposição também na resposta. Se não há preposição, nós temos um verbo transitivo direto. Logo, seu complemento será um objeto direto. Só que depois dele não tem mais nada, só tem a oração subordinada. Então, essa oração inteira é o complemento desse verbo. Se o complemento é um objeto direto, nós teremos uma oração subordinada, substantiva e objetiva direta.
Tranquilo. Aí vamos aqui para outro exemplo. Gostávamos que falassem sempre a verdade. Primeiro passo, identifico a oração subordinada substantivo, aquela que tem a conjunção. Aqui é a conjunção que, logo que falassem sempre a verdade, é a oração subordinada substantiva. Deixo ela de lado, vou analisar a oração principal. Só tem um verbo aqui, gostávamos. Mas eu vou perguntar, tem sujeito? Sim, tem sujeito. É um sujeito determinado oculto. Cuidado, hein? O sujeito existe aí. O sujeito é nós. Ele só está oculto, mas eu consigo determiná-lo. Tem que lembrar-nos aí das aulas de sujeito, tipos de sujeito lá do período simples. É um sujeito determinado oculto. Então, tem sujeito. Vou para o próximo termo. O próximo termo é o próprio verbo aqui. Vou ver se ele é um verbo transitivo direto, indireto ou de ligação. No caso, gostávamos de que a preposição. Portanto, é um verbo transitivo indireto. Logo, seu complemento é um objeto indireto, só que o complemento dele é uma oração inteira, oração subordinada. Logo, será uma oração subordinada substantiva objetiva indireta. Outro exemplo. Meu sonho era que ele passasse no vestibular. Identifico a oração subordinada, aqui tem a conjunção, que ele passasse no vestibular. Deixo de lado, vou analisar a oração principal. Tem sujeito? Sim, meu sonho. Aqui o sujeito. Logo, essa daqui não pode ser sujeito dela. Não pode ser subjetiva. Por quê? Porque na oração principal já tem sujeito. Lembrando que a oração subordinada é um termo que falta na oração principal. Então, tem sujeito, meu sonho. Vou analisar o próximo termo, que no caso é o verbo. Esse verbo é transitivo direto, é indireto ou de ligação? Lembra aí, ó, o verbo era. Ele é o verbo ser, aí, flexionado. É um verbo de ligação. Se é um verbo de ligação, o que é que ele liga? Ele liga um predicativo ao sujeito. Logo, essa oração aqui vai funcionar como predicativo. Ela vai ser uma oração subordinada substantiva predicativa. Outro exemplo. É fundamental que você chegue antes à reunião. Identifico a oração subordinada, aquela que tem a conjunção. Essa daqui, subordinada substantiva. Deixo de lado, vou analisar a oração principal. Primeira pergunta, tem sujeito na oração principal? Não, não há sujeito aí, nem oculto. Eu tenho o verbo é, verbo de ligação, e tenho aqui fundamental, que no caso é um predicativo, certo? Se não tem sujeito na oração principal, é porque a oração subordinada será sujeito da oração principal. Lembrando de novo que a oração subordinada é um termo que falta na principal. Aqui falta o sujeito. Então, a oração subordinada será o sujeito. Lembra aí que o nome do sujeito na oração substantiva é subjetiva. Então, logo nós temos aí uma oração subordinada substantiva subjetiva, que funciona como sujeito. Outro exemplo. José impede que a humanidade pare de destruir o planeta. A oração, ó, está errado aqui, ó, bem aqui no quê? Que a humanidade pare de destruir o planeta. Deixa eu tirar aqui. Que a humanidade pare de destruir o planeta é a oração subordinada. Deixo ela de lado, vou analisar a oração principal. Tem sujeito na oração principal? Sim. O sujeito é José, sujeito determinado simples. Agora eu vou para o outro termo, ó, o verbo ter. O verbo é transitivo direto, indireto ou de ligação? Tem o quê? Não tem preposição na pergunta, também não tem na resposta. Se não há preposição, é porque o verbo é transitivo direto. Logo, seu complemento é um objeto direto. Só que tem um detalhe aqui, ó. O objeto direto desse verbo está na oração principal, certo? Seu complemento já aparece na oração principal. Tem o quê? Fé. O objeto direto dele é fé. Logo, a oração subordinada, ela não é objeto direto do verbo ter, porque o objeto direto já está lá na principal, certo? Então, vamos lá. De que a humanidade pare de destruir o planeta está completando o sentido do nome, no caso substantivo, pé, e não do verbo. Logo, trata-se de um complemento nominal. Então, nós teremos uma oração subordinada, substantiva, completiva, nominal. Agora entra aqui uma dica de milhões em relação à estrutura, para classificar. Então, vamos lá. Para eu ter uma oração subordinada subjetiva, lá na oração principal não deve haver sujeito. Por quê? Porque o sujeito dela será outra oração, será a oração subordinada. Para eu ter uma oração subordinada objetiva direta, substantiva objetiva direta,
Lá na oração principal, eu terei sempre sujeito e um verbo transitivo direto. Para eu ter uma oração subordinada, substantiva, objetiva, indireta, lá na oração principal, eu terei sempre sujeito e um verbo transitivo indireto. Para eu ter uma oração subordinada, substantiva, predicativa, lá na oração principal, eu terei sempre sujeito e um verbo de ligação. Para eu ter uma oração subordinada, substantiva, completiva, nominal, lá na oração principal, eu terei sempre sujeito, verbo, transitivo direto ou indireto, e o complemento desse verbo. Ele vai estar lá na oração principal. Por quê? Porque a completiva nominal irá completar o sentido do objeto desse verbo, e não do verbo. Então, isso aí é uma dica de milhões. Quem não entendeu, volta ao vídeo, ouve de novo, para fixar. Vamos aí para outro caso. Nesse caso aqui, a oração subordinada substantiva funcionando como um aposto. Ela é a mais fácil que tem. É a oração subordinada substantiva apositiva. Ela vai ter esses dois pontos aqui, ó. Quando você vê os dois pontos, é porque se trata de uma apositiva. O sonho dela era esse, 2 pontos, que todos passassem de ano. Está aqui a oração subordinada, aqui está a condução integrante, ela está funcionando como um aposto da oração principal, mas a dica é só, tem os 2 pontos, aí você já sabe que é uma oração subordinada substantiva apositiva. Lembrando que a revisão aqui é direcionada para a prova. Então, vamos lá. Temos aqui a oração subordinada substantiva reduzida do infinitivo. Emendou aqui, ó, substantiva reduzida, detalhe na hora da digitação. Então, vamos lá. Para a gente identificar a oração subordinada, a gente procura a conjunção integrante, que ou se. Se você olhar a frase, nesse caso aqui, ó, não há conjunção integrante. Você vai olhar, em vez disso, em vez de procurar a conjunção integrante, você vai olhar se há um verbo na forma nominal infinitivo. Se há um verbo no infinitivo. Quem são os verbos no infinitivo? Aqueles terminados em AR, ER ou IR. Nesse caso aqui, nós temos o verbo terminado em AR. Então, olha só, é essencial passar de ano. Tenho aqui uma frase. Primeira coisa que eu vou fazer é verificar a conjunção integrante. Nesse caso aqui, não tem. Não tem. Então, qual é a outra coisa que eu vou observar? O verbo no infinitivo. Está aqui o verbo no infinitivo, passar de ano. Logo, a oração subordinada será aquela que tem o verbo no infinitivo. Certo? Aí a outra, a principal, é essencial. Então, vamos lá. Vou analisar a principal. É essencial. É essencial. Tem sujeito? Não, não tem sujeito. Se não tem sujeito, é porque a oração subordinada será o sujeito dessa oração. Mas veja que ela está reduzida do infinitivo. Ela não tem conjunção integrante. Então, vou ter uma oração subordinada, substantiva, subjetiva, porque é sujeito, reduzida do infinitivo, porque o verbo estará no infinitivo. Outro exemplo. O sonho dela era passar no vestibular. Primeira coisa, vou procurar a conjunção integrante que ou se. Não tem. Então, eu vou procurar agora o verbo no infinitivo. Está aqui, passar. Logo, passar no vestibular é a oração subordinada. Deixo ela de lado, vou verificar a principal. O sonho dela era. Primeira pergunta que eu faço, há sujeito? Sim. O sonho dela é sujeito. O que é que resta? O verbo. Esse verbo, ele é transitivo direto, indireto ou de ligação? É o verbo ser, portanto, um verbo de ligação. Se é um verbo de ligação, o que é que ele liga? Um predicativo ao sujeito. Logo, eu tenho aqui uma oração subordinada predicativa, mas o verbo está no infinitivo. Então, eu vou ter uma oração subordinada, substantivo, predicativo, reduzida do infinitivo. No outro exemplo, ela gostava de pensar alto. Procurei a conjunção integrante, não há. Procuro o verbo no infinitivo, tem aqui o verbo pensar. Logo, pensar alto é a oração subordinada. Deixo ela de lado, analiso a principal. Ela gostava. Tem sujeito? Sim, tem sujeito. Sujeito ela. Vou analisar agora o verbo gostar. É um verbo transitivo direto, indireto ou de ligação. Ele exige a preposição. Está aqui explícita a preposição de. Logo, ele é um verbo transitivo indireto. Terá como complemento um objeto indireto. Então, eu vou ter aí uma oração subordinada, substantiva, objetiva indireta, reduzida do infinitivo, porque não há presença de conjunção integrante, mas sim de um verbo infinitivo. As orações reduzidas, não vou entrar em detalhe, porque aqui é uma revisão direcionada para a prova. Se você conseguir identificar um verbo infinitivo,
Se você identifica que não é conjunção integrante, mas é um verbo infinitivo, você identifica uma oração reduzida. Então, você consegue aí ganhar a questão da prova relacionada a esse assunto. Aí aqui um exemplo, um modelo de questão, de acordo com o que vai ser cobrado na prova. Terá apenas 6 questões, todas de marcar, mas não há nada de interpretação, somente de gramática. Provavelmente a prova valerá mais de 10 pontos, valerá talvez 11 pontos, são 6 questões, provável que cada questão vale 2 pontos, e 5 questões valendo 2 pontos e uma valendo 1 ponto. Tá? Um ponto extra aí, de presente para vocês. Então vamos lá, olha a questão. Assinale a alternativa que contém uma oração subordinada substantiva objetiva e indireta. Então eu vou procurar lá na oração principal um verbo transitivo indireto, para a oração subordinada poder ser o complemento desse verbo. Vou analisar aqui de um por um. Ela disse que tudo era novidade, letra A. A oração subordinada é aquela que tem a conjunção integrante, está aqui, que tudo era novidade. Deixo ela de lado, verifico aqui a principal. Ela disse, tem sujeito? Sim, tem sujeito aqui, sujeito ela. Logo, a subordinada não pode ser subjetiva, mas no caso eu estou caçando o objetivo indireto. Aí eu tenho o verbo dizer, verbo disse. Disse o quê? Esse verbo ele é transitivo direto, ele não exige preposição. Se ele é transitivo direto, eu terei uma oração subordinada substantiva objetiva direta. Não é essa a resposta. Letra B. É fundamental que você chegue antes da reunião. Oração subordinada que contém a conjunção está aqui. Analisa o principal. É fundamental. Primeira pergunta. Tem sujeito na principal? Não, não tem sujeito. Logo, a oração subordinada é o sujeito, é uma oração subordinada subjetiva. Não é a resposta. Letra C. Nem vou analisar. Vi aqui que tem 2 pontos, ó. Só pode ser uma apositiva. Se é apositiva, também não é a resposta. Letra D. Nosso desejo era que tudo voltasse ao normal. Identifiquei aqui a conjunção, a oração subordinada. Vou analisar a principal. Nosso desejo era. Tem sujeito? Sim, tem sujeito. Nosso desejo. Ficou o verbo era. É um verbo de ligação, né? O verbo ser. Se é um verbo de ligação, ele vai ligar um predicativo. Então, a oração subordinada aqui vai ser uma oração subordinada substantiva predicativa. Também não é resposta. Só restou a letra E. Ela gostava de que viajássemos aos domingos. A oração subordinada aqui tem a conjunção. Deixo ela de lado, analiso a principal. Ela gostava. Verbo gostar. Quem gosta, gosta de algo, de alguém, de alguma coisa. É um verbo que exige preposição. Logo, um verbo transitivo indireto. Portanto, a oração subordinada vai ser a oração subordinada substantiva objetiva indireta. Logo, a letra E é a resposta. Então, é assim que serão as questões da prova. Outro modelo de questão poderia cair assim, ó. A frase é fundamental que você chegue antes da reunião. A oração subordinada classifica-se como oração subordinada substantiva, aí tem as opções. Objetiva direta, objetiva indireta, subjetiva, predicativa. Nesse caso aqui, a resposta seria subjetiva, certo? Então, outro modelo aí de questão. No mais, valeu, boa prova, um abraço. Dá para tirar um 10 nessa prova. Assiste essa aula aqui de revisão. Se não entendeu, volta. Ficou na dúvida, volta de novo, tenta entender. Não quero ver vocês na recuperação. Essa carinha linda de você na recuperação, não quero ver. Um abraço aí, turma querida da 2ª série. Valeu.